Olá, caros alunos do nono ano, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje vai dar continuidade a propriedades da matéria. A gente viu na aula passada as propriedades gerais da matéria. Hoje a gente vai ver as propriedades específicas da matéria. Espero que vocês gostem da aula. Se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo ou através do meu e-mail ou meu WhatsApp. Então, chega de papo e vamos para a aula, ok? Vamos lá, pessoal, estudar agora as propriedades específicas da matéria, que basicamente são três: as propriedades físicas, as propriedades químicas e as propriedades organolépticas, ok? São aquelas responsáveis pelos sentidos, né? Aquela que tem os sentidos: cheiro, sabor, a cor, o odor, enfim. Vamos lá. Primeiro vamos ver as propriedades físicas da matéria, ok? Que são densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos lá. Tá aqui eu já falei, né? Que é ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Vamos lá. Densidade é o quê? É o quê? A propriedade específica de determinada matéria, pois relaciona duas grandezas: massa, que é a quantidade de matéria de um corpo, e volume, que é o ocupado por esse corpo em um determinado local, certo? Então, a massa ela é expressa a massa é M e o volume em V. Geralmente a massa é expressa em quilogramas, quase que eu não falo, e o volume é em litros, mililitros ou centímetros cúbicos, certo? Depende. Ok? Vamos lá. Aqui tem, ó. Densidade é expressa em quilogramas por metros cúbicos. Densidade, como também encontrarmos unidades de medida como gramas por centímetros cúbicos, quilogramas por litro, enfim. Depende da questão e depende como se expressa a pessoa relacionando a esses dois tipos de propriedades da densidade, ok? Vamos lá. Aí aqui tem uma questão. Tem assim, ó. Se um corpo tem massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, quanto vale a sua densidade? Então, vamos lá. Ele está dizendo que a massa é de 20 gramas. Então, aqui está a fórmula, que é D é igual a M sobre V, que é densidade é igual a massa dividido pelo volume, certo? Então, a massa é 20 gramas. Então, bota aqui 20, ok? A densidade é 5 centímetros cúbicos, tá? Aqui coloquei 5. Então vai ficar D, 20 dividido para 5, vai ficar igual a 4 gramas por centímetros cúbicos. Então vai ser D, a densidade desse corpo é de 4 gramas por centímetros cúbicos, ok, pessoal? Esse corpo que tem o quê? A massa de 20 gramas e o volume de 5 centímetros cúbicos, ok? Ele tem 4 gramas por centímetros cúbicos de densidade. Ok? Vamos para a próxima. Calcule o valor da massa de um objeto constituído de ouro maciço, cuja densidade, ele já dá a densidade aqui, ó, é igual a 20 gramas por centímetros cúbico. Ok. E o volume é igual a 25 centímetros cúbicos. Então, ele deu o volume e deu a densidade. Ele quer achar o quê? A massa. Ok, pessoal? Quer achar a massa do corpo. Quantidade de matéria desse corpo. Então, vamos lá. A fórmula sempre vai ser essa aqui, ó. Então, o volume é 25 centímetros cúbico e a densidade é 20 gramas por centímetros cúbico. Então, vamos lá. D é igual a M sobre V. Sempre você vai usar essa fórmula aqui, ok? Só que aqui ele está querendo a massa e não a densidade. Então, o contrário da divisão é a multiplicação. Então, vai ficar M é igual a D, que é a densidade, vezes V, que é o volume. D é igual a 20 vezes 25. D vai ser igual a 500 gramas. Ok, pessoal? Então, para calcular a densidade de um determinado produto, ou a massa, ou o volume, você sempre vai usar essa fórmula aqui, certo? Se for para achar a densidade, vai dividir. Se for para achar o volume ou a massa, vai multiplicar. Ok, pessoal? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos lá.
Isso aqui vocês já viram no sexto ano, mas como é um assunto que ele vem novamente e de uma maneira um pouco mais detalhada, aí vocês vão ver, estão agora se deparando com ele novamente, ok? Lá vocês viram o estado físico da água, aqui a gente está falando sobre química, as propriedades específicas da matéria, né? Ok? E no caso da matéria física, ok? Propriedades físicas da matéria. Então, aqui, ó, sólido, líquido e gasoso, né? São os três estados da matéria. Só que para esses estados acontecerem, eles passam por etapas, ok? E eu vou explicar para vocês agora. Suponhamos que você tem o quê? Um bloco de gelo no congelador. Ele está no estado sólido, ok? Se você aquece ele, esse bloco de água com gelo, de gelo, aliás, né, de água com gelo, o que vai acontecer? Ele vai sair do estado sólido para o estado líquido, certo? Porque você aqueceu. O nome disso aqui é fusão. Saída do estado sólido para o estado líquido, certo? Mas se você resfriar, vai voltar, vai ser solidificação, ó. Solidificação, tá vendo? Resfriamento, aquecimento, fusão. Resfriamento, solidificação. Se você você aquece mais ainda, sai do estado líquido para o estado gasoso. Você aquecendo, vai entrar no processo de vaporização, que são três tipos: evaporação, ebulição e calefação. E eu vou explicar para vocês a diferença entre eles. O processo de evaporação ele é lento. Eu vou dar um exemplo. Quando você coloca uma roupa molhada no varal, ela vai demorar alguns minutos ou algumas horas para poder ficar totalmente enxuta, com a ação dos raios dos solares, ok? Mas se você pegar a água e colocar no fogo, ela com 5, 6 minutos vai entrar em estado de ebulição, não vai? Ela vai começar o quê? A ferver. Vai entrar em estado de vapor, gasoso, ok? Então já é mais rápido. Mas também existe outra maneira mais rápida de sair do líquido para o gasoso, que é a calefação. Exemplo, você está com a frigideira no fogo e ela está extremamente quente. Quando você pensa que não, pingos de água caem nessa frigideira e faz tsh. Ou seja, a saída do estado líquido para o estado gasoso foi de forma instantânea. Então isso aqui é calefação. A diferença entre evaporação, ebulição e calefação é a velocidade de saída do estado líquido para o gasoso. Ok? Então aqueceu, sai do líquido para o gasoso, é vaporização. Se você resfriar, você vai sair do gasoso para o líquido, isso é chamado de condensação ou liquefação. É o que acontece com as nuvens, certo? As nuvens elas se condensam, ok? Vamos lá. Saindo do estado gasoso direto para o estado sólido, o nome disso é sublimação, certo? Ressublimação. E saindo do estado sólido para o estado gasoso, o nome disso é sublimação, ok? Isso aqui eu vou dar um exemplo, a naftalina, aquelas bolinhas de naftalina. Você coloca ela dentro do guarda-roupa, com alguns dias você vai olhar, ela está bem pequenininha, ela sai direto do estado sólido para o estado gasoso, ok, pessoal? Propriedades químicas, né, da matéria. Eu vou explicar para vocês sem ter que se atentar tanto para esse texto de uma maneira bem didática e bem fácil de se assimilar esse conteúdo. Um exemplo, se você pega a pessoa pega um cigarro, né, e fuma esse cigarro, certo? Ela está fazendo o quê? Aquilo ali é um processo químico, certo? É um fenômeno químico, certo? A vela, como está aqui, ó, a naftalina que tem para construir, a parafina, aliás, que tem para construir a vela, certo? Na queima dela vai se transformar em gás carbônico e monóxido de carbono, certo? Isso também é um processo químico. Por quê? Porque essa matéria ela está se transformando em outra, certo? É um fenômeno químico, ao contrário de um processo físico que eu vou mostrar para vocês lá na frente. Nos processos químicos, a transformação das propriedades original da matéria, por exemplo, a propriedade original da matéria se modifica, certo? Com esse processo.
Por exemplo, a parafina, ela se transformou em monóxido de carbono e gás carbônico. O cigarro, ele vai o quê? Ele vai queimar e vai se transformar num processo químico. A erosão, por exemplo, quando a erosão num ferro, o ferrugem provocado pela erosão, é um processo químico, porque não tem como, processos que não tem como retornar, não tem como haver vamos se dizer assim, um retorno desse processo no estado original que estava a matéria. Ao contrário do fenômeno físico, certo? Do processo físico. Aqui, ó. O processo físico e as transformações físicas, elas podem, se você rasgar um papel, aquele papel pode ir para a indústria e recompor ele e ele se transformar numa nova folha. Mas se você queimar o papel, aí vai entrar em um processo químico. Por quê? Ao queimar o papel, esse papel, ao ser queimado, vai acontecer um fenômeno químico e esse gás, esse papel vai ser jogado na atmosfera, certo? E ele não tem mais como ser o quê? Recomposto, ok, pessoal? Então, essa é a diferença entre um fenômeno químico e um fenômeno físico, ok? Processo físico. Propriedades organolépticas. Quase que eu não falo essa palavra, organolépticas, certo? São aquelas, como eu havia falado para vocês anteriormente, que tem a ver com os sentidos. Olfato, visão, audição, enfim. Aqui, ó. Tato, audição, visão, gustação ou olfato. Que são as propriedades chamadas de organolépticas, ok? Organolépticas. Caramba! Vamos lá. Exemplo, a cor do ouro, o cheiro do vinagre, o sabor azedo do limão, o brilho da prata e a transparência do vidro. A textura áspera da sílica. Ou seja, tudo isso são propriedades organolépticas. Podemos usar propriedades organolépticas para diferenciar o sal do açúcar, certo? Do açúcar branco refinado, apenas provando cada um deles. Sempre que usamos os órgãos sensoriais para determinar características de um material, usamos as propriedades organolépticas, ok, pessoal? Então isso aí fica entendido? Por exemplo, se você olha a cor de um carro, certo? É visão, certo? Se você olha a cor do carro, se você sente duas frutas, determinado tipo de fruta, você tá o quê? Usando propriedades organolépticas. A textura dela, o cheiro, o sabor, certo, gente? Isso aí é propriedades organolépticas, ok? Energia, né? Vamos lá. Energia. Podemos dizer que é a capacidade de produzir movimento quando há presença de força ou se manifesta ou é transferida ou transformada, né? Eu vou explicar para vocês porque tem várias modalidades de energia. Vamos lá para ver elas, ok? Primeiro, energia sonora. É a energia que provém dos sons. Já está dizendo, né? Energia sonora. Essa energia, ela é muito associada ao quê? Ao barulho, né? As ondas sonoras. Você pode prestar atenção que quando um veículo que tem um som, né, muito alto na mala do carro, por exemplo, quando você está num ambiente que tem muito carro no estacionamento e você liga esse som muito alto, ele acaba disparando os alarmes. Por quê? Porque essas ondas sonoras, elas provocam o quê? Vibrações e agitação, certo? Na matéria. O próprio carro, se ele tiver um som no porta-mala e você ligar o som, ele fica batendo no porta-mala, forçando o porta-mala, porque as ondas sonoras, elas ao colidir com a matéria, elas provocam agitação, movimento, ok, pessoal? Inclusive, existe até um projeto no estádio de futebol do Atlético Mineiro, né, que a torcida do Atlético ela é muito barulhenta. E existe um projeto da construção de um estádio, na qual a iluminação do estádio era todinha feita pela dissipação de energia, né, sonora, dos gritos e da zoada através da torcida do próprio Atlético Mineiro, que ao cantar e ao vibrar no estádio, vai provocar ondas sonoras, essas ondas vão ser captadas, vão ser transformadas em energia que vão iluminar o estádio, ok?
Eu vi esse projeto, é muito interessante ele. Energia elétrica, produzida a partir do potencial elétrico, né? Que tem o quê? Partículas elétricas. Essa energia que chega nas nossas casas, vem da rede de alta tensão, geralmente é transformada em outros tipos de energia, como por exemplo a térmica, né? Por exemplo, o ferro de engomar vem da energia elétrica que se transforma em energia térmica, ok, pessoal? Como também existe ao contrário, na energia térmica que se transforma em elétrica, como no caso nas usinas termoelétricas ou nas usinas nucleares, que usam energia térmica também, ok? As caldeiras. O tipo de energia relacionada com a temperatura, ok, pessoal? O calor produzido pelo fogo é uma manifestação de energia térmica, ou seja, o calor é uma forma de energia, certo? Seja ela transformada em elétrica ou seja ela transformada em calor, ok? E temperatura. A energia luminosa está associada ao quê? Ao espectro de luz, né? Não tem aquela história que existe luz fria, existe luz quente. Isso aí está muito relacionado à quantidade de energia que cada tipo de luz, de cor do seu espectro traz. Por exemplo, as 7 cores do espectro, né? Cada uma cor do espectro tem o quê? Um potencial de energia. Energia cinética, é a energia do movimento, né? Quando você aplica, por exemplo, um carrinho de supermercado, quando você aplica uma força nesse carrinho, ele tende a entrar em movimento. Mas ele só entra em movimento por quê? Porque alguém aplicou uma força, uma energia, para que aquele carrinho pudesse se movimentar. E o nome disso é energia cinética, ok, pessoal? Outro exemplo da energia cinética é nas hidroelétricas. A água passa e faz com que uma turbina fique girando, e ao girar essa turbina, né, que é energia cinética, se transforma em energia elétrica, ok?